Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Lá em João capítulo 9, verso 25, nós lemos assim, olha. Esse é um testemunho poderoso, que é meu também, e que é seu também. Pode ser seu, esse testemunho também. Entendeu? Essa história é fantástica. Foi uma história verídica, aconteceu quando Jesus estava aqui na terra. Mas olha só, ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Levante as suas mãos, diga Senhor, diga Deus, diga Pai, abra meus olhos, para que eu veja o que eu não estou vendo. Abra meus olhos, para que eu veja o que eu não estou vendo. Eu preciso ver o que eu não estou vendo. Traz luz, revelação, em nome de Jesus. Amém? Presta atenção, querido. Lá no Salmo 146, 8, o salmista, movido pelo Espírito Santo, ele diz assim, ó, louvai ao Senhor durante a minha vida, ou louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. 146, 8 agora, é o 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. Aí você já pensa no cego, né? Você já pensa no cego. Quando você vê alguém com deficiência visual, você fala, é lá, é um cego. Mas você não está vendo que ele abre os teus olhos. Ele abre os olhos de quem? Dos cegos. Quem sabe nesta manhã o Senhor vai abrir os teus olhos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Aleluia. Amém, irmãos? Dê uma salva de palma, olha! Vamos aqui. Compadecido do cego, o curou miraculosamente. Lavou-se e voltou vendo. Agora, os outros levantaram forte discussão a respeito do que havia acontecido com o cego. As pessoas não se conformavam com aquela situação, tá entendendo? Porque ele fora curado. Então, os próprios pais do cego, que recebeu a cura, temeram testificar de Jesus Cristo. Isso tinha um motivo muito grande, pois eu explico. Mas ele agora feliz, enxergando, ele era cego de nascença, nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto uma pessoa, ele só tateava, e agora, feliz, alegre, uma vida nova, diferente. Pensa, de repente você começa a ver as coisas que você não estava vendo. Pensa a alegria que é. Então, essa é a experiência espiritual de todos que creem no Evangelho. Como nós vemos aqui, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência de todos. Aqui o negócio é centralizado num deficiente visual, desde o nascimento. Num cego, como diz a Bíblia. Mas isso está retratando a vida de qualquer pessoa. Está entendendo? Outrora cegos, vivendo na idolatria, nos vícios, nos seus próprios pensamentos, religiosos, sem certeza da salvação, vivendo pelas obras, escravos do pecado, coração vazio, na ignorância, pior, na incredulidade, são cegos. Cegos porque estavam nas trevas espirituais, cegos na ignorância. E Jesus afirmou aqui, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E assim, leva uma vida sem sentido, sem razão de viver. Aqueles que têm religião, mas não têm salvação.
Aqueles que falam de Deus e tal, graças a Deus, se Deus quiser, mas não conhece a Deus, não sabe nada de Deus, não tiveram uma experiência com Deus, cegos, dizem que tem fé, não, eu tenho fé, tenho muita fé, mas não tem visão espiritual. Então, queridos, Paulo se refere à condição deplorável, é uma condição deplorável dos que estão fora do Evangelho. É uma condição deplorável porque da verdadeira luz que, como Paulo diz, o Deus desse século, como Paulo cita, é um Deus minúsculo, quer dizer, o diabo. O Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos fiéis. O diabo cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Você está entendendo? É uma luta. O diabo trabalha sempre na mente. É uma batalha na mente. São as crendices, tradições, sinais de cegueira espiritual, que impede o povo de ver a verdadeira liberdade, segurança e salvação que existe em Jesus. Eu era assim. Eu chincalhava a Bíblia, xingava o pastor, tacava pedra nos crentes, cego. E no entanto era religioso, era coroinha, ajudava o padre Gilberto, mas não entendia nada. Minha vida vazia, sem sentido, sem razão de viver. Certa altura do campeonato da minha vida, da adolescência, eu queria morrer. Não tinha sentido viver, eu estava cego. Mas aos 20 anos, a luz do Evangelho brilhou na minha vida. E aí, como esse cego aqui, feliz, com uma nova vida, estou até hoje, na vitória, na bênção, na riqueza do Pai Celestial. Estava cego, porque a palavra de Deus diz que nós nascemos pecadores, todos são pecadores. Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, degenerou a raça. Então, você pode dizer assim, mas eu não tenho nada com isso. Você não tem, Adão e Eva que tiveram, só que você tem a natureza adâmica, a natureza decaída, e por isso é cego. Agora a luz do Evangelho precisa acender na tua vida, para que você possa nascer de novo. Nascer de novo, para uma nova vida, uma nova história. Estão entendendo aqui? Estão acompanhando o raciocínio? No Rio Grande do Sul, por exemplo, olha, no Rio Grande do Norte, melhor, milhares de pessoas no mês de julho, o que eles fazem? Em cada porta tem uma fogueira queimando, dizendo às pessoas que se assim não agirem, é uma crendice, né, uma superstição, não receberão as bênçãos dos santos, não são nem de Deus, é dos santos, e será um ano a mais de seca. Crendice. Então, do mesmo estado da cidade ali uma cidade, eu não vou nem citar o nome, porque está sendo transmitida, não quero envergonhar ali as pessoas de lá. O mês de julho é totalmente voltado para a vinda do Frei Damião. Não tem nada a ver isso com Deus. Então, esses acontecimentos envolveram os políticos, as autoridades militares, no controle das multidões, procedentes de um raio de 100 quilômetros. Por quê? Que queriam ver o Frei Damião. Passar a mão nos seus cabelos, nas suas vestes, ali na estátua, né, para se livrarem dos 3 anos, 3 noites de escuras do fim do mundo. Se você passar a mão ali e tal, você vai ficar livre de 3 noites ali, escuras no fim do mundo, alguns afirmam. Então veja, Paulo apelou em nome de Deus, lá em Efésios 5,14, para os Efésios, ele diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém, irmãos? Cristo te iluminará. Então todos nós, pela fé em Cristo, estamos iluminados.
Aqueles que estão iluminados é porque eles têm a fé em Cristo. Com isso, temos a revelação do caminho por onde devemos andar. Nós estamos convictos disso. Ninguém pode tirar e roubar essa experiência de cada um de nós. Então, o insensato não faz diferença entre luz e trevas. Não faz diferença. Muitos precisam se despertar da cegueira espiritual e olhando para a cruz de Cristo. Olhando para a cruz de Cristo e crer, então vai incendiar o seu coração, vai iluminar a sua mente e vai receber a verdade do Senhor ali. Precisa olhar para o túmulo vazio de Cristo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele está curando, salvando e fazendo muitos milagres hoje ainda. Amém, irmãos? Então Ele convida a todos. Ele está, vinde a mim todos, vinde a mim. Ninguém diz isso além de Cristo. Só Jesus, vinde a mim. Então, queridos, olha, vamos passar pela história aqui do cego. Nós vemos Jesus restaurando o homem completo. Vamos aqui no versículo 1, João 9, verso 1. Então, ao curar da parte do corpo das pessoas, mãos, pés, ossos, órgãos, olhos, etc., Ele cura tudo que for necessário. Jesus então está mostrando o que Ele veio fazer. Versículo 1, olha só. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quando você está caminhando, você vê uma prostituta. Quando você caminha, você vê um bandido. Você vê um cego. Você vê um aleijado. Mas Jesus é diferente. Quando Ele está caminhando, Ele vê um homem. Ele vê uma mulher. Ele vê uma pessoa. Você e eu vemos a prostituta. Mas Jesus vê uma mulher. Nós vemos o bandido. Deus vê um homem. O nosso olhar é para o pecado da pessoa, o que ele faz. Mas Deus não, Deus vê o homem. Entendeu? Há uma outra versão que diz assim: passando Jesus, onde Jesus passa, há milagre. Onde Jesus passa, há transformação de vidas. Onde Jesus passa, então há regeneração, novo nascimento, salvação de vidas. Aleluia. Amém, irmãos? No verso 2, perguntou-lhes os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nós somos assim também, irmãos. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque tinha uma tradição lá no Antigo Testamento que as maldições iam alcançar, mas isso não vinha o caso agora. Jesus então responde, porque as pessoas sempre procuram culpados para cada uma das circunstâncias da nossa vida, e muitas delas ocorrem sem causa, sem finalidade, entendeu? Então aqui é para glorificar a Deus, é o que o Senhor Jesus fala aqui, verso 3, e respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vendo essa palavra aqui, eu acho que o pastor Célio lembra, quando nós fomos lá naquele lugar, o camarada veio pedir perdão para mim, logo depois que aconteceu o acidente, uns meses depois, aconteceu o acidente comigo, ele pensou, ele falou: você lembra isso, pastor, que ele veio pedir perdão? Ele falou: pastor Célio estava comigo, ele falou: quero pedir perdão para o senhor, que quando aconteceu o acidente com você, sua família, eu pensei, o que o pastor pecou? O pastor está em pecado. Nós somos assim. Acontece alguma coisa com alguém, logo você já, o que será que ele aprontou? Porque você tem na sua cabeça que é um castigo de Deus. Você está entendendo? É isso que aqui, entendeu? Cada um que nasce com uma enfermidade, ou algum tipo de síndrome, ou com algum tipo de sofrimento, anuncia alguma lição. Ao conhecermos as enfermidades que sofremos, nós somos obrigados a agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela saúde de todos nós. Então nós mais sãos, nós que somos mais sãos,
passamos a ter mais amor. As pessoas não dão lição. Esse dia eu acho que eu mandei um vídeo eu achei muito impactante, o camarada batendo bateria com os 2 pés. Quem já viu aquele vídeo? Deus sempre faz assim. Se alguém nasce de algum jeito, alguma deficiência, Deus dá outra capacidade que ninguém tem. Ele conseguia bater a bateria, acompanhar a música com os pés, bater e batia o prato, tá, como normal, mas era com os pés. Quem faz isso? Só ele. Aí você vê um camarada assim, deficiente, você fala assim, nossa, quem pecou? Foi os discípulos também desse jeito. Pense uma coisa, há quem suporte, irmãos, algum sofrimento com muito mais valor do que outros. Entendeu? Pois se em nosso corpo são houvesse a mesma piedade que há no corpo enfermo, então nós seríamos melhores pessoas. Seríamos melhores pessoas. Vamos lá no versículo 6. Vamos assim, acompanhando essa história. Dito isso, cuspiu na terra. Olha que criatividade do Senhor Jesus. Cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego. Que coisa! Jesus usava uma das diversidades de operações de milagres. Fico pensando, ele podia só nem encostar a mão, ele podia pôr a mão, ele podia, mas ele cuspiu no chão, se abaixou ali, fez com cuspe, misturou com a terra, fez aquele barro e passou nos olhos do cego. E disse para ele, vai, verso 7, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que chama atenção aqui, irmãos? O cego simplesmente fez o que o Senhor mandou. Ele não ficou arranhetendo, né? Que nojento, que coisa. Ele queria ser curado. Ele sabia que ali estava Jesus. E então ele obedeceu. Ao passo que tem muitos que não obedecem. De repente vão sair daqui ou sai de lá. Esqueceu. Mas esse cego aqui, esse homem, obedeceu. Ele voltou vendo. O verso 8. Olha o problema que causou aqui. Verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Porque, irmão, quem era deficiente, como o camarada aqui, ele tinha direito de pedir esmola, ele era deficiente. Então tinha uma lei que dava direito dele pedir esmola, não podia trabalhar, ele era deficiente dos olhos. Então ele estava lá pedindo. Aí as pessoas, então, os vizinhos, que era conhecido dele, então, olha lá, que dantes o conheciam de vista, né, como mendigo, perguntava, não é este? Agora ele está todo feliz, dando testemunho, estava alegre ali. Então as pessoas ficam admiradas, olha só, quando alguém é transformado. Foi o que aconteceu comigo. Meus amigos, vizinhos, ficaram admirados de agora ser crente. Ficaram impressionados quando me converti. E foi assim também com você que se converteu. Nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas ficam admirados de ver a nossa mudança. Então os vizinhos são as maiores testemunhas disso. As pessoas vão ver e vão ficar maravilhadas. Como você mudou, quem te viu e quem te vê, hein? Eu vi muito isso. Olha só, quem te viu e quem te vê. Quem já teve essa experiência, além de mim, ver? Quem te viu e quem te vê. No verso 9, irmãos, uns diziam, é ele. É ele. Outros, não, mas se parece com ele.
Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Oh, irmãos, olha, o verso 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como que foi esse negócio? Aí ele respondeu pacientemente como tudo aconteceu. Olha o que ele fala, verso 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, fez barro no cuspe dele, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Olha o testemunho do camarada. Então seu testemunho foi 100%, irmãos. Está entendendo? É preciso testemunhar o que Deus está fazendo em nossa vida. Amém? Você tem testemunhado o que Deus tem feito na sua vida? É preciso testemunhar. Então as pessoas precisam saber do remédio para a sua alma, da cura para a sua cegueira espiritual. No verso 12, nós lemos assim: e perguntaram, disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele falou: não sei. Eu não sei onde está ele. Quer dizer, perguntando de Jesus. Eu não sei. No 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E 14, e era sábado o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Está entendendo? Jesus queria dar descanso ao cansado. Então, seu grande convite é: vinde a mim todos vós, que estáis cansados ou sobrecarregados, e vos darei descanso para as vossas almas. É só Jesus que pode. Tem muita gente com a alma cansada, sabe? Já não sabe mais o que fazer da vida. Já viveu a ponto de dizer que não vale a pena. Talvez tenha pensado até em desistir de tudo. Mas Jesus é a resposta, é a solução, é a cura, é o remédio, é a salvação, é o transformador, é aquele que muda a nossa vida, é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que precisa de cura, é aquele que precisa de poder, de amor, de unção, de esperança, de graça, de alegria, de encorajamento. É Jesus. É aquele que precisa de força, é aquele que precisa de enxergar as coisas, é aquele que precisa de comunhão com Deus. É Jesus. Não tem outro além dele, só Jesus, aleluia. E olha, no verso 15, irmãos, ele diz assim, olha: então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Como que é? Ele cuspiu no chão, fez lá o barro, o lodo e passou nos meus olhos. E lavei-me, estou vendo. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha só a religião entrando aqui na mente da pessoa. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão ali entre eles, houve aquela confusão ali entre eles. Então as pessoas usadas por Deus, irmão, jamais serão acreditadas 100% pelas pessoas, entendeu? E serão causa de dissensão e discussão na família, no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Você está entendendo? Foi o que aconteceu comigo e com muitos aqui também. É a causa de dissensão. Então esse quadro aqui desse homem cego desde nascença retrata a nossa própria história, o que acontece, o que vem acontecendo. No verso 17, continuando a história, de novo perguntaram ao cego, quer dizer agora, ex-cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele é profeta. Foi a terceira vez que lhe perguntaram, versículo 10, versículo 15, e agora, perguntaram 3 vezes já: qual o seu testemunho a respeito? Então, verdadeiramente, os seus olhos foram abertos para ver a unção profética na vida de Cristo, irmãos. Então, queridos,
Verso 18, continua aqui a história, dizendo, ó, não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí chamaram os pais do rapaz. Queria ver quantos anos ele tinha, deu uma pesquisada, talvez aí alguém disse, talvez ele teria uns 45 anos, esse cego aqui. A Bíblia não fala, mas pesquisadores, historiadores, acho que ele tinha uns 45 anos, mas tudo bem. E chamaram, então chamaram seus pais. Então veja, o testemunho de uma pessoa não pode ser dado por seus familiares, mas pela própria pessoa que foi abençoada. Chamaram seus pais e perguntaram-lhe, verso 19, e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? E agora, irmãos, olha, aqui vemos que os familiares podem dar testemunho do passado das pessoas que se converteu, mas não do seu futuro. Não, ele era cego, mas como ele ficou curado, não sabemos. Porque, sabe por quê, irmãos? Olha aqui o verso 20. Por que os pais disseram que não sabiam? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Ele nasceu cego, é nosso filho. E o 21, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Porque se os pais confessassem que Jesus tinha aberto os olhos do seu filho, os pais sabiam, mas eles não contaram. Tem uma razão muito séria para isso. Se eles contaram, o que ia acontecer? Olha lá, verso 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha para cá, irmão, expulso da sinagoga seria o maior prejuízo da vida deles. Eles seriam mal vistos na cidade. Se fossem comerciantes, eles podiam fechar o comércio, porque ninguém entraria mais lá. Porque naquela época, irmãos, quando alguém era expulso da sinagoga, eles perdiam todo o apreço, toda a confiança da sociedade, da comunidade. Ninguém mais ia dar valor para eles. Eles foram expulsos da sinagoga, coisa muito grave tinha acontecido. Então o povo iam desprezá-los. Se fosse professor, por exemplo, não ia dar mais aula em escola nenhuma. Se fosse, como comerciante, falei, não ia vender nada, mas ninguém ia comprar nada. Eles eram vistos como piores pessoas da cidade, porque foram expulsos da sinagoga. Quem está entendendo isso? Por isso seus pais não testemunharam que foi Jesus, jogou a bola para ele. Então o testemunho é pessoal e intransferível. Cada um tem que dar o seu testemunho. Então os seus pais não estavam dispostos a pagar o preço do testemunho de seu filho. Eles não estavam dispostos a pagar esse preço. E o preço era ser expulso da sinagoga. Ai deles, se fossem expulsos da sinagoga. No verso 21, verso 21. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. Não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então eu vejo, irmãos, aqui, alguns pais conhecem apenas o passado de seus filhos. Conhecem muito bem, de nascimento até ali, mas nada conhece a respeito de seu futuro. Se os pais não crerem no mesmo Cristo que o filho crê, não darão testemunho satisfatório aos inquisitores. Estão me entendendo aqui? O verso 23 agora, irmãos, vamos ler aqui, olha. 23. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade tem, interrogai-o. Quer dizer, ele é já de maior, ele pode falar por si mesmo. E os pais dele estavam com medo de responder. Mas também, esse é o preço de ter Jesus no nosso coração.
Por isso que Jesus disse, né, que aquele que me envergonhar diante dos homens, eu envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso que muitos, com medo de ser rejeitados, muitos com medo de serem atacados, ou criticados, gozados, deixa de confessar Jesus. Tem esse preço. Mas o verso 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E aí, eles queriam tirar os méritos de Cristo. É assim que o humanismo está fazendo aí, tirar os méritos de Cristo, os méritos de Deus. Você pode ver que apresentadores na televisão, no jornal, eles falam, até amanhã, isso aí. Eles não falam se Deus quiser, é até amanhã. Eles querem eliminar Deus do negócio. Presta atenção nesse negócio. Desde aqueles dias, Jesus foi acusado de ser pecador. Olha, ele come com pecadores. Olha, ele é beberrão e glutão. Jesus era acusado assim. No verso 25, ele retrucou: se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Como se diz, né? Não sou juiz para julgar, mas um ex-cego. Sou um ex-cego. Então, que vida agora ele iria viver, irmãos? Que vida ele iria viver agora? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:17, ele diz assim, o apóstolo Paulo, olha: e assim, se alguém está em Cristo, não é na religião, não é nas boas obras, não é o que a gente faz, que estamos fazendo, o que fizemos, que vamos fazer, é o que Cristo fez por nós lá na cruz. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova pessoa, novo homem, nova história, nova vida, nova natureza. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo é nova, vida nova, história nova, aleluia, em Cristo, vida nova. As pessoas estão cegas para isso. Estão na religião, na cegueira espiritual, não estão vendo isso. Foi Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Deus provou o seu amor para conosco. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Romanos 5:8 nós lemos assim, olha: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, pela realidade, pela verdade de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Pensa, o camarada cego de nascença, nunca tinha visto nada, e agora passou a enxergar. Foi o que aconteceu comigo. Estava lembrando ontem, meditando essa palavra. Que coisa. Eu ia assistir o filme Paixão de Cristo. Saía pisando, chutando lata e tudo, com raiva daquele soldado que mataram Jesus. Revoltado, porque ele era tão bom. Ele curava, fazia milagres. Ele fazia coisas estupendas. Por que mataram? Quando abriu meus olhos com o Evangelho, quando eu voltei a enxergar na vida, quer dizer, quando eu enxerguei, quando a luz do Evangelho alumiou minha mente, o meu coração, eu vi eu lá na cruz, os meus pecados lá na cruz, meus pecados estavam crucificados lá em Jesus Cristo. Você está entendendo? Ele me substituiu, o justo pelos injustos. Aí veio a luz do Evangelho, me fez enxergar que lá na cruz estavam meus pecados que me condenavam ao inferno. Lá na cruz estava Jesus me representando. Tem pessoas que não estão enxergando isso, gente.
são cegos espirituais, mas nesta manhã, xarabacantaraia, o Senhor te trouxe aqui para alumiar a tua mente, o teu coração, para você enxergar que você está no plano de Deus, e que precisa olhar para a cruz, e ver lá na cruz os seus pecados crucificados. Aleluia. Assim também acontece com nossa conversão a Cristo. Nós não estamos aqui numa religião. Isso aqui não é religião. Há uma conexão entre nós e Deus, Deus e nós. Aqui é o cristianismo. Quem manda aqui é o Senhor Jesus Cristo. Não é o homem, não é as tradições, não são mandamentos, não são regulamentos, não são leis. Quem manda aqui é a palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que o nome dele está aqui. Ele é o Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. E nós o recebemos como nosso único Senhor, suficiente Salvador, e único mediador da nossa vida, é Jesus Cristo. Aleluia. Então ele passou a ver, e agora vida nova e diferente. Foi o que aconteceu comigo. Minha mãe falou para mim: você é o único que vai envergonhar a família. Quando você nasceu, eu consagrei você para ser um padre. Falei: então agora, acho que você é um pastor. Falei para ela. Eu era novo convertido ainda. Falei: acho que agora. Está entendendo? Você vai receber coisas, muitas coisas, que vêm para te desanimar, derrubar você da sua fé. Agora ele passou a perceber e ver as coisas de Deus do jeito que realmente são. quase 44 anos de vida que eu voltei a enxergar. Está entendendo? Era cego, espiritualmente falando. Vivia, falava fisicamente, mas estava cego na vida espiritual. Até que um dia Jesus entrou no meu coração, alumiou minha mente, meu coração, eu voltei a enxergar. O milagre aconteceu na minha conversão. Então muitos que ainda não se converteram não têm esse privilégio. Estão aí sofrendo, com a alma cansada. Estão presos numa gaiola que já foi aberta por Jesus. Eu achei muito interessante essa gaiola aberta. Lá, domingo passado eu estava lá no Pastor Célio, não era o rancho. O Espírito Santo me deu essa. Eu falei lá: você já está com a gaiola aberta, é só sair. Lembra? Achei muito. Eu fiquei pensando essa semana. Falei: como que é que eu ia pensar numa gaiola? Veja, tem muitos que estão presos, escravizados numa gaiola, e a gaiola está aberta. Jesus foi lá, abriu a gaiola, mas as pessoas estão cegas, não estão vendo que a porta está aberta. É isso, é o problema, porque a cegueira impede de ver a porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Aleluia. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda por mim não andará em trevas. Então, muitos que ainda não se converteram não têm esse privilégio. No verso 26, continuando a história aqui, queridos, olha cá. Verso 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? 27. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí eles se enfesaram, hein? Eles ficaram bravos. Ao 28. Então, o injuriaram, quer dizer, o amaldiçoaram. E lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Que chute mais fora esse, meu Pai do céu. Muitos seguem outras coisas, né? Em vez de seguir a Cristo, estão seguindo Maria, Antônio, João, Moisés, Henrique, Pedro, Paulo. É Jesus o negócio. É Jesus. Você tem que seguir Jesus. A tua vida tem que estar em Cristo. Verso 29. Aí ele fala assim, ó:
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é falar. Moisés tem aqui na lei, mas este que apareceu aí não sabemos. Eles eram ignorantes das escrituras, irmãos. Moisés falou o tempo todo sobre esse homem, Jesus. Tudo no Antigo Testamento fala de Jesus. Ora, você vê a cegueira espiritual dos fariseus? Verso 29, agora o 30. Então respondeu o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. É de estranhar você não saber dele, mas ele que me abriu os olhos. Então, irmãos, o ex-cego era inteligente e deu uma resposta à altura da incredulidade deles, sabe? Então aqui começa a grande mensagem que o cego passou aos sábios e fariseus aqui. A grande mensagem: primeiro, vocês dizem que eu sou cego e vocês não enxergam de onde ele é. O ex-cego falou. E o verso 31, ó: sabemos que Deus não atende a pecadores. Quer dizer, deixa eu explicar aqui. Deus atende o pecador que o teme, que o procura, que o busca, que o acha, que crê, que vai para Deus. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aí, Jesus veio para nós, pecadores. Por isso que ele fala: aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus veio para você, para mim. Não interessa o que você fez, o que você está fazendo, o que vai fazer. Isso não tem o caso. Não vem ao caso para Cristo. Significa que aquele que não se converteu ao Senhor ainda, não o teme. Aquele que se converteu, nasceu de novo, porque o ama, porque o teme, porque o respeita, porque creu. Está entendendo? Então ele fez tudo para o homem na cruz, e o homem não se liga. Muitos estão rejeitando Jesus. O homem não se liga, não reconhece, rejeita Cristo como o Evangelho mostra. Então, queridos, um homem foi curado, mas a cegueira dos fariseus não foi sarada, e assim sendo, não tem como fazer a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus. Muitos dizem amar a Jesus, mas não se submetem a Ele. Falam de Jesus, mas não fazem o que Ele mandou fazer. Segundo a Bíblia, esta fé é morta. Não tem poder algum. E a afirmação mais importante de Jesus nessa passagem aqui: sua verdadeira família é composta por aqueles que fazem a sua vontade, ou seja, que obedecem à palavra de Deus. Não é obedecer à religião, não é obedecer à religiosidade, mas a palavra de Deus. De fato, muitas pessoas têm fé, mas as promessas de Deus para nós são condicionais. Depende de nos alinharmos com a sua vontade. Deixa eu explicar essa questão da fé. Nós já nascemos com fé no coração. Deus já deu a fé no coração do homem. É uma fé natural para poder viver e sobreviver. Porque se você, o que é fé? Confiança. Porque se você não tem fé nesse copo, você não vai beber água. Mas como eu tenho uma fé natural, eu sei que o copo tem água, então eu vou tomar água. Eu não vou ficar questionando. Ei, tem água nesse copo? Tem, olha aí. Ah, não creio. Você não vai fazer isso, você vai ver que tem água. É a fé natural que Deus já deu para todo mundo, para poder viver. Você não vai pegar o palito de fósforo e falar: será que isso aqui acende o fogão? Você nunca vai fazer isso. Você vai pegar o palito e acender o fogão. Você vai comer a comida sem perguntar. Você vai comer pela fé. Você vai viajar, entrar no carro pela fé. Você nem pergunta se o motorista do ônibus tem habilitação. Você entra e vai. Você não pergunta. Por quê? Você tem fé. Essa é a fé natural. Mas a fé
que te leva a uma experiência com Deus, olha lá que Paulo fala, Romanos 10, 17. Paulo fala aqui, olha, e assim a fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação pela palavra de quem? De Cristo. A fé que te leva a uma experiência com Deus, que vai abrir os teus olhos, ela vem mediante você ouvir o Evangelho, você ouvir a palavra de Deus, você abrir o teu coração e receber. Opa, não fecha teu coração não fecha o seu coração, abra ele, deixa a palavra entrar no seu coração, porque se você entrar aqui com o coração fechado, você não vai ser abençoado. Você tem que entrar aqui com o coração aberto e receber o que Deus tem para você, e confiar, e fazer o que Deus está mandando, amém, querido? Então olha, no verso 32, fala aqui, ó, desde o princípio, verso 32, voltando lá, João 9, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então houve quem multiplicasse pães no Antigo Testamento, houve quem ressuscitasse a um morto no passado, houve quem curasse um leproso, mas a um cego jamais, jamais. Então esta era a doença crônica da nação inteira. No verso 33, vamos lá, diz assim, olha, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Está falando de Jesus aqui, né? Se este homem não é de Deus, então somente um enviado de Deus poderia fazer tal coisa, ninguém mais. No Antigo Testamento não tinha nenhum cego que fora curado assim, só Jesus, o enviado de Deus para salvar o pecador através da cruz, só Jesus. No verso 34, nós lemos assim, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então, irmãos, olha, no 35, Jesus soube, né? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do homem? Que é a maneira de Jesus se apresentar como homem, ele tinha duas naturezas, filho do homem, ele era homem, Jesus, Cristo, Deus. Vemos aqui a humanidade e a deidade de Cristo. Como homem, ele sofria, ele sentia fome, sede, tristeza, angústia, como nós. E como Deus, ele ressuscitou mortos, curou enfermos, fazia milagres estupendos. Amém? Agora ele não era mais cego, este homem aqui. Jesus então começa a sua conversa perguntando-lhe se ele cria que ele era o Filho de Deus. Amém? E é claro que aquele ex-cego agora confiava no Senhor Jesus, que abriria os seus olhos. Amém? Todos entenderam aqui essa palavra? Os passos para o novo nascimento, rapidão. Primeiro, crer em Jesus como Filho de Deus. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? No verso 36, diz assim, olha, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Entendeu? Ele estava pronto para crer. Quem é ele? E segundo, interesse em conhecer a Cristo. Você precisa se interessar em conhecer a Cristo. No verso 37, ó, diz assim, e Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. O cego falou, quem é ele? Jesus falou, é o que fala com você. Sou eu, rapaz. Então no verso 38, olha lá. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Olha que maravilha. Aleluia. Então, o terceiro passo para nascer de novo é você aproveitar a oportunidade sem questionar. Aproveita a sua oportunidade, creia. Quarta oportunidade, quarto passo para o novo nascimento, você crer em Cristo. Creia. E o quinto passo, adorá-lo como único Senhor, suficiente Salvador e mediador da sua vida. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Agora, Espírito Santo, abra os olhos, abra os nossos olhos para ver o que nós estamos vendo. Aqueles que ainda não se converteram,
Aqueles que ainda não viram, mas estão vendo agora, traga-os aqui, Senhor. Abra os olhos, Espírito Santo. Esse poder é do Senhor, de convencer-os do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, complete a tua obra, Espírito Santo de Deus. Aleluia. João 9,7 diz assim, queridos, olha: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Então, querido, olhe para mim. Você precisa voltar para a sua casa diferente hoje. Você não pode voltar do jeito que você veio, curado da sua cegueira espiritual. Faça o que Jesus está mandando. Jesus disse para aquele cego: vai, lava-te. E ele voltou, ele obedeceu e voltou vendo.